Queridos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, graças ao nosso bom Deus, por Ele ter agraciado os seus filhos e mais uma vez nos dar a oportunidade de nós falarmos acerca da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia. O importante é que nesta caminhada com Deus nós vamos descobrindo coisas extraordinárias da parte do nosso Deus para nossas vidas. E todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, Ele tende a se revelar a cada um dos seus servos. O importante é que para nos aproximar de Deus, precisamos construir realmente uma relação, um relacionamento que Ele possa estar realmente presente. E o importante de tudo isso é que todo relacionamento, para ser desenvolvido, realmente precisa de uma proximidade para com o nosso Deus. E eu quero falar hoje sobre relacionamentos, estreitando essa relação com Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 8, ele diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Observe que Tiago ele faz um apelo, um convite a todos aqueles que querem se aproximar realmente de Deus. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Olha o desafio de Tiago para aqueles que meditam na sua palavra, nos seus escritos, na carta que ele escreve. E ele diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Observe que vai requerer de nós uma reação, que nós de fato nos aproximamos de Deus, para que Deus ele possa se aproximar dos seus filhos. O importante é que Deus ele sempre está à espera dos seus filhos para uma aproximação, e vai requerer de cada um uma disponibilidade para se aproximar de Deus. Observe que o nosso Senhor ele está esperando realmente uma atitude nossa. Para construir uma relação, é necessário que alguém esteja disposto a começar a dar o primeiro passo. E para crescermos na nossa fé, nós devemos estimular um contato contínuo com o Pai. O nosso relacionamento com Deus, ele cresce à medida em que oramos, pedindo para Ele agir em nossas vidas. Observe que para termos um relacionamento com Deus e Jesus Cristo, nós devemos carregar a nossa cruz. Dessa forma, Ele nos ajudará a nos livrarmos de nossos pecados, permitindo que melhoremos como pessoa e cresçamos em fé. Observe que essa relação, esse relacionamento, a gente precisa desenvolver isso, carregando a nossa cruz. E observe que só com a aceitação da cruz é que o nosso relacionamento com Deus irá para um nível superior, onde estaremos mais claramente seus ensinamentos e passaremos a obedecê-los com um verdadeiro amor. E a gente observa claramente que essa aceitação da cruz é quando nós entendemos realmente o processo pela qual Jesus ele passou. Paulo ele disse, escrevendo aos Coríntios, logo na sua primeira carta, se você ler logo ali do capítulo 2 em diante, capítulo 3, do 1 ao 4, nós vamos observar que
Paulo ele diz que a mensagem da cruz para os que se perdem é loucura, mas para nós é poder de Deus. Então, quando a gente entende que o processo realmente da cruz, a mensagem da cruz, ela é poder de Deus para aqueles que acreditam que o sacrifício de Jesus ali na cruz foi em prol das nossas vidas, a gente começa a observar que nós teremos uma aceitação, né, da cruz, e que o nosso relacionamento com Deus ele irá para um nível superior, ou seja, compreendendo esse processo e aceitando esse propósito de Deus, o nosso relacionamento com Deus ele vai subir, obviamente, de nível, né? Nós vamos entender mais claramente seus ensinamentos e nós vamos passar a obedecê-lo com amor realmente, aprender a amar a Deus, porque a ação de Cristo ir para a cruz foi uma demonstração de que realmente ele nos ama. Observe que João 3,16 diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é uma demonstração de amor de Deus para conosco. E nós aceitando uma vez, o próprio Jesus ele declarou dizendo: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Os desafios, eles são grandes. Nós vamos encontrar grandes desafios na nossa caminhada. Mas se você está disposto a andar com Cristo, carregar a sua cruz por amor a Cristo, você vai descobrir coisas extraordinária. Você vai entender que o amor de Deus em nós e para conosco foi um processo para Cristo doloroso, mas quando nós compreendemos o processo desse amor de Deus, nós vamos entender que mesmo no sofrimento, isso para nós é um privilégio. Muitas vezes Paulo, tendo essa compreensão, ele diz: olha, o viver é Cristo, morrer é lucro. E Paulo ele declara logo na segunda carta aos Coríntios, vai observar todo o contexto dessa carta, o sofrimento, o ofício de um apóstolo, mas Paulo ele deixa bem claro que sofrer por Cristo, para ele, era um privilégio. Então, olha a profundidade de uma relação, de um relacionamento verdadeiro, sincero para com Deus. Observe que nós vamos compreender claramente o propósito de Deus em tudo aquilo que Ele tem estabelecido. Se nós queremos melhorar nossos relacionamentos com Deus, nós devemos entender que é preciso estimular a fé em Jesus Cristo. E podemos fazer isso através da leitura, né? Atentar uma leitura, né, bem atenta das Sagradas Escrituras. Nós temos que ter isso em mente. Eu preciso me dispor, eu preciso querer melhorar, né, nossas relações com Deus. Não deixar para buscar a Deus só no tempo da aflição. Não deixar para buscar a Deus só no tempo da dificuldade. Mas nós precisamos construir com Deus um relacionamento. Estreitar essa relação. Então, quando você constrói, você se aproxima de Deus. Quando você está disposto realmente a cada dia descobrir, buscar Deus, correr esta carreira que lhe é proposta, sempre para o alvo, para o autor e consumador da tua fé, da nossa fé, que é Cristo Jesus, a gente observa que o nosso Deus ele está disposto a se revelar para cada um de nós. Precisamos estimular a fé em Jesus Cristo.
Nós podemos fazer isso sim. Como é que eu vou estimular a minha fé? Eu só vou estimular a minha fé através da leitura da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, a partir do momento que nós nos dispusermos de buscar, de estudar, de meditar nessa palavra, Deus ele vai se revelando. Porque nós observamos que o nosso Deus ele se revela aos seus filhos através da palavra. Olha o que João diz, que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. João ele está fazendo uma declaração que a palavra ela tomou forma humana, a palavra ela encarnou. Então a partir do momento que você medita na palavra de Deus, quando você está disposto a meditar nesta palavra, a Bíblia nos diz que sábios nós seremos. Observe que é a meditação na palavra que torna um homem sábio, que aproxima esse homem de Deus. É através da palavra que Deus mantém conosco uma relação. Nós vamos saber, nós vamos conhecer a vontade de Deus através da palavra. Como nós saberemos, como nós vamos descobrir o propósito, a vontade de Deus, manter uma relação com Ele se nós não meditarmos na palavra? Porque é a palavra que está falando a respeito dele. É a palavra que anuncia quem Ele é, o que Ele faz, qual o propósito dele em prol das nossas vidas. É na palavra que nós vamos descobrir isso. É a palavra que estreita essa relação com Deus. É a palavra de Deus que vai revelar o grande amor de Deus em prol de cada um de nós. 1 João capítulo 4, versículo 19, João vai declarar que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Observe que nós vamos descobrir na palavra que nós só vamos e só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. É por isso que a palavra de Deus sempre vai nos estimular a dar um passo, esboçar uma reação. Por que que Ele está exigindo que nós damos um passo, que nós esboçamos uma reação? Porque o Senhor já deu o primeiro passo. O Senhor deixou o seu trono de glória. Ele morreu lá na cruz. Ele nos restaurou. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Estávamos nas trevas. Ele nos transportou para a luz. A Bíblia nos revela claramente que outrora estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos salvou. Ele nos redimiu. Foi a decisão de Deus de nos resgatar e de manter conosco uma relação de pai e filho. Anteriormente, como diz a Bíblia, nós estávamos condenados. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas aprove a Deus, na plenitude dos tempos, enviar o seu Filho. Observe que toda a ação, ela partiu primeiramente de Deus para conosco. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Observe que Sofonias, capítulo 3, versículo 17, faz uma declaração extraordinária. Ele diz: o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará com você, com seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. A declaração de Sofonia para o povo de Deus. Ele diz: o Senhor, o seu Deus, está em seu meio. Sofonias está dizendo que o Senhor,
o Deus de Israel, estava no meio do seu povo. E esse Deus é poderoso para salvar. Primeiro ponto, Deus ele sempre estará no nosso meio, porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente. Deus está no nosso meio. E Ele é poderoso para salvar. Ele se regozijará em você. Com seu amor, Ele renovará. O amor de Deus nos renovará. Ele vai se regozijará em você com brados de alegria. Observe que o próprio Deus ele se regozija. O próprio Deus ele se alegra. O próprio Deus ele está contente, ele está feliz quando nós permitimos que o nosso Deus ele faça parte da nossa vida, faça parte dessa relação. Observe que João, no Evangelho 15, versículo 15, já não os chamo servos. Olha essa declaração de Jesus para com seus discípulos. 3 anos de convivência, 3 anos e meio de convivência, de um relacionamento estreito com Deus. Jesus chegou para os discípulos e disse: olha, eu já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvir de meu Pai, eu lhes tomei conhecido, eu lhes tornei conhecido. Queridos, aqui a gente observa que o relacionamento de Jesus com seus discípulos já não era mais um relacionamento de senhor e servo. Porque o próprio Jesus disse que o servo, ele não sabe o que faz o seu senhor. O que Jesus está dizendo é que o Senhor, ele não dá satisfação do que ele faz ou deixa de fazer para o servo. Porque o servo é um criado. O servo, ele é um escravo. O servo, ele submete à vontade do Senhor. Mas a relação, quando ela vai sendo estreitada com Deus, ela muda de nível. Jesus chegou para os discípulos e disse: olha, eu já não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês de amigos. A relação entre Cristo e os discípulos era uma relação de amizade, de amigos. E o amigo, ele conta os segredos para o outro. Observe que quando sobe de nível, muda também a relação. O amigo, ele sabe o amigo, ele conhece realmente o pensamento do outro, os projetos, o sonho. Você declara, você se revela de uma forma diferente para os amigos. Por quê? Porque em um relacionamento de amizade tem confiança. E você, com aquele a quem você confia, você conta os seus maiores segredos. Você revela em uma intimidade maior. Você está disposto a revelar para essa pessoa os seus segredos. Isso é relação construída de amizade. Observe que Daniel, no capítulo 10, o versículo 1, ele diz que no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. E numa visão veio-lhe o entendimento da mensagem. Observe algo importante aqui.
o que Deus fez Daniel ficar sabendo naqueles dias. É importante lembrar que Daniel, quando chegou na Babilônia, ele decidiu, ele resolveu, ele propôs no seu coração de não se contaminar com as finas iguarias do rei. Daniel, ele mesmo em um país distante da sua pátria, mas ele decidiu manter um relacionamento com Deus. Ele decidiu manter essa relação de amizade, de servo e senhor com Deus, mesmo em terra alheia. E na Babilônia, Deus exaltou Daniel. E aqui Deus ele fez saber a Daniel o segredo, a mensagem, a revelação de Deus para o seu servo que mantinha com Deus um relacionamento. Isso é realmente conquistar de Deus a sua confiança. Observe que o Senhor ele faz uma declaração a Jeremias no capítulo 29, no versículo de número 11. O Senhor diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Observe que o próprio Deus, em uma relação com o seu povo, ele diz: olha, eu que sei, eu conheço, os planos que tenho para vocês. E os planos que o Senhor tinha para o povo de Israel era de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Observe que em uma relação, quando você está disposto a conhecer o seu Senhor também tem para nós planos bons. Observe que Deus ele tinha planos bons para o povo. E quais eram os planos de Deus para Israel? Era de fazer prosperar. Era de fazer deles um povo grande, um povo forte. Um povo que realmente entendia o processo e o propósito de Deus na vida deles. E isso é importante. Eu sei que planos, porque eu conheço, os planos que tenho para vocês. E os planos que eu tenho para vocês só é de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Ou seja, quando você mantém uma relação e estabelece uma confiança, aquilo que vai ser proposto para você é de benefícios, é de algo bom e não de algo ruim. Observe que o Senhor fala ao profeta Isaías no capítulo 65, e no versículo 24, ele diz: antes de clamarem, eu responderei, ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Observe a profundidade dessa revelação. O Senhor está dizendo assim para o povo, através do profeta Isaías, e diz assim: olha, antes que vocês clamem, antes que vocês abram a boca, eu responderei. Ainda não estarão falando, eu os ouvirei. O que o Senhor está dizendo assim: olha, esse relacionamento, quando ele é estreito, eu conheço vocês, eu sei o que vocês vão falar antes mesmo de vocês abrir a boca. E antes de vocês abrir a boca, emitir qualquer uma palavra, sair qualquer expressão verbal da boca de vocês, eu já respondi. Porque, vou parafrasear, a relação ela é tão íntima que eu conheço a necessidade de vocês, não precisa nem vocês expor ela em palavras. Eu já sei o que vocês querem. Eu já sei do que vocês precisam. E como eu sei, estou parafraseando, como eu sei do que vocês precisam,
Eu já vou responder antes que vocês falem, antes que vocês abram a boca. Eu já estou ouvindo e já vou responder. Queridos, isso é que é intimidade. Isso é que é relação. Isso é que é relacionamento. O relacionamento, ele estreita laços. E os laços que são estreitos estabelece confiança. Ele conhece a sua necessidade antes mesmo que você fale. Ele conhece a tua necessidade antes mesmo que você a expresse em forma de palavra. Ele já sabe do que se trata. Quando você tem um amigo íntimo, antes que o seu amigo fale, você já sabe o que ele quer, o que ele precisa, o que ele veio buscar. Jeremias capítulo 33, versículo 3, o Senhor fala assim: clama a mim e responder-te-ei, e lhes darei coisas grandiosas, insondáveis, que vocês não conhecem. Olha o que o Senhor está mostrando através do profeta Jeremias. O que vocês precisam fazer é clamem a mim, e eu vou responder. E naquilo que eu respondo, que eu farei, eu darei coisas grandiosas. E aquilo que eu dou para vocês é tão grande que essas coisas são insondáveis. Vocês não podem calcular a medida, a quantidade, a profundidade. Vocês não podem calcular, vocês não podem dimensionar. Vocês não conhecem coisas insondáveis que vocês não têm dimensão, que vocês não conhecem. Isso é o que Deus pode fazer na vida daqueles que mantêm com Ele um relacionamento. Só para encerrar, eu quero deixar aqui o Salmo 63, o versículo 1, que o salmista diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. O salmista está fazendo uma declaração que nós não podemos nem dimensionar com palavras. Ele começa exaltando o Senhor: ó Deus, Tu és o meu Deus. Olha uma declaração de quem realmente ama a Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. Não é uma questão de uma busca de 1 minuto, 2 ou 3 ou 10. Eu te busco intensamente. É como se diz assim: eu te busco com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento. E ele diz: a minha alma, ela tem sede de ti. Você sabe o que é uma pessoa sedenta? Uma pessoa que está com bastante sede, ela anseia pelas águas. O salmista, ele faz uma declaração, ele diz: assim como as corças anseia por água, assim a minha alma tem sede de ti. Tem até um louvor que fala sobre essa passagem desse salmo. Assim como a corça anseia pelas correntes das almas, assim a minha alma tem sede de ti, Senhor. E o salmista diz: a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti. Primeiro ele diz que a alma dele tem sede de Deus. Depois ele diz: olha, todo o meu ser, todo o meu corpo, tudo aquilo que se move em mim, todas as minhas faculdades mentais, ela anseia por ti.
numa terra seca, exausta, sem água. Uma terra seca, exausta, sem água, ela é uma terra sem vida. Mas o que trará vida para essa terra? Qual é a maior necessidade dessa terra? É de água. Assim como a terra seca, exausta, ela precisa de água para molhar, para encharcar, para regar, para trazer vida. Ele diz: a minha alma, todo o meu ser, ele anseia como uma terra seca, como uma terra exausta. Essa terra ela anseia por água. Assim, Senhor, a minha alma, assim o meu ser, ele tem sede de Ti. Queridos, o salmista, numa visão mais ampla, ele está dizendo que o homem, ele anseia pela presença de Deus. O homem, ele anseia com esta ausência. Ele tem desejo de Deus. O que ele está dizendo é que todo homem, ele não consegue sobreviver sem Deus. E para que Deus esteja próximo de nós, é necessário nós mantermos essa relação com Ele. Queridos, eu espero que esta palavra ela possa ter surtido efeito na sua vida e que você possa se deleitar realmente na presença do Senhor. Que Deus te abençoe e te dê muita graça em nome de Jesus Cristo.